Olá, tudo bem? Eu venho aqui, através desse rápido vídeo, falar um pouco com vocês sobre um desafio que foi lançado, que é Eu Não Me Envergonho do Evangelho. E através desses rápidos minutos eu quero falar com vocês que eu não me envergonho do Evangelho. Então eu vou rapidamente ler aqui alguns versículos com vocês. Se vocês tiverem uma Bíblia, me acompanhem. Se vocês não tiverem, vai ter alguns versículos embaixo deste vídeo. Vocês também podem estar me acompanhando. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que é onde a gente começa essa rápida pílula, que a gente está falando aí que eu não me envergonho do Evangelho e que você também não precisa se envergonhar do Evangelho. A palavra de Deus diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então essa palavra é bem clara em Coríntios e em Romanos nos fala que o justo viverá da fé. E a salvação de Deus é para todos nós. Então nós não temos que ter vergonha da palavra de Deus, de momento nenhum, já que ela é uma salvação para todo aquele que nele crê. Então eu quero falar para você que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele me traz uma salvação, o que de mais rico eu posso ter nesta vida que nós temos. Mas eu quero lhe falar de que eu tenho vergonha da Bíblia, é o seguinte: eu tenho vergonha de que a Bíblia me fala para fazer e eu não faço. Disso eu tenho vergonha, da palavra de Deus de maneira nenhuma eu vou me envergonhar. Mas disso eu me envergonho e muito. A Bíblia nos fala para fazer muitas coisas e não fazemos. Eu quero que você me acompanhe, eu vou lhe mostrar os versículos bíblicos que eu, primeiramente a mim, não faço e deveria fazer. Quero que você abra a sua Bíblia em Marcos ou nos acompanhe também na nossa legenda e que esses versículos possam mudar a minha e a sua vida, que a gente possa fazer o Evangelho melhor para Jesus Cristo. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é um dos versículos que mais me toca. Tem mais versículos que eu vou mostrar para vocês, mas esse é um dos mais versículos que mais me toca. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso eu faço pouco, quase nada, me envergonho. E isso é uma ordenança de Deus, a única ordem que Jesus deu para nós aqui nessa terra. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Voltamos lá também em Romanos, novamente em Romanos, no capítulo 12, versículo 9, também nos fala algo muito importante, que diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui é o amor que Deus também nos ensina a fazer e muitas das vezes nós não fazemos. Hoje em dia nós falamos muito do eu, esquecemos do próximo. E a Bíblia nos fala: amai-vos uns aos outros. Hoje em dia é cada um por si e Deus por todos. Isso é um ditado muito popular, mas a Bíblia não nos ensina assim. Amai-vos uns aos outros. Isso também eu me envergonho. Da palavra de Deus, continuo sem se me envergonhar. Vamos lá ler também em João capítulo 15, versículo 17, que diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Outra palavra de Cristo falando sobre o amor, não ódio, amor, uns para com os outros. Em Hebreus, capítulo 13, ele vai falar uma coisinha básica que a gente poderia fazer e a gente não faz, infelizmente. Mas a gente pode começar a fazer. Em Hebreus capítulo 13, versículo 3,
nos diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Quantas vezes nós fomos visitar um preso? Eu posso ir até mais além. Quantas vezes nós fomos visitar uma pessoa enferma no hospital, ou um mendigo jogado na rua? A Bíblia nos fala que nós temos que nos tratar como se fosse nós mesmos. Como se você estivesse no lugar daquela pessoa jogada na rua, presa por injustiça, ou então por sofrendo por alguma doença terminal. Isso a Bíblia também nos manda fazer e a gente não faz. É difícil a gente sair do nosso comodismo. É difícil a gente levantar do nosso sofá, nossa televisão, nosso cobertor quentinho, de madrugada, e sair e visitar um viciado, um drogado, uma pessoa que hoje mesmo está numa UTI, precisando de uma palavra de consolo amigo, de força, para que a gente possa ir lá e levar esta palavra de bom ânimo para uma pessoa que precisa. A Bíblia nos fala para a gente fazer isso e a gente também não faz. Agora, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos fala: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mas o versículo 21 nos fala: porque para isto sois chamados. Você foi chamado para fazer tudo isso que eu acabei de mencionar aqui. Não é da minha palavra, é da Bíblia. Palavra de Deus. Nós temos que fazer isso. Você foi chamado para fazer essas obras. Eu fui chamado para fazer isso. E por que eu não faço? E por que você não faz? Isto é uma pergunta que nós podemos responder para nós mesmos. E sair do nosso comodismo e começar a fazer o que Deus nos chamou para fazer. E para encerrar, em Lucas, no capítulo 10, versículo 1 e 2, nos diz: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Para finalizar esta palavra, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas onde falta os ceifeiros? Onde estão esses ceifeiros? Quero perguntar para você: onde você está? Onde eu estou? Por que a gente não faz essas coisas? Isso são alguns versículos que a Bíblia nos fala. Depois eu poderia pegar muito mais, onde a Bíblia não fala, nos fala para que a gente façamos algo e a gente não faz. A gente se preocupa em faculdade, trabalho, dinheiro, fama, mordomia, mas para a obra do Senhor, para o necessitado. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso foi o que o Senhor nos mandou. A Bíblia ainda fala muitas coisas, mas eu não quero cansar você e peço que você possa ler um pouco mais a Bíblia. Que você possa meditar na palavra de Deus e junto comigo podemos fazer algo para o Senhor Jesus. Jesus Cristo nos deu a sua vida por mim e por você que me assiste nesse momento. A gente também pode fazer o mínimo ou o máximo de nós mesmos para fazer estas obras que o Senhor nos ordenou. Eu não me envergonho da palavra, mas eu me envergonho
do que a palavra me diz para fazer e eu não faço. Até logo.